Saúdo a todos com a paz do Senhor. Em reverência à palavra de Deus, eu quero ler com vocês o tema da festividade, porque eu quero ser ético e não sair do tema, mas eu quero ler com vocês e aproveitar que estamos em pé e vamos fazer a leitura. Filipenses, capítulo 2, versículo de número 15, a palavra de Deus nos diz assim. Todos acharam? Amém? Quem não achou, escola dominical amanhã cedo, a partir das 9, né, pastor? Escola dominical é uma bênção para quem perde os versículos da Bíblia. Filipenses, capítulo 2, versículo de número 15, a palavra de Deus diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos do Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Amém? Glória a Deus. Você pode se assentar. Eu quero agradecer ao pastor André pela oportunidade que é me dada hoje à noite. Para mim é um motivo de grande honra poder conhecer mais um pouco da família que irá morar comigo lá no céu. Eu peço à igreja que não coloque em mim a expectativa de um grande pregador, porque quem já olhou para mim já viu que eu não sou grande, o púlpito é transparente, já pode ver que eu não sou grande. Mas tenha os seus ouvidos abertos a ouvir aquele que está em mim e que é grande em mim, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu subo aqui pequeno, mas aquele que está dentro de mim é grande, poderoso, e é Ele quem quer falar com você essa noite. Amém? Glória a Deus. Eu fico feliz porque servi a esta igreja durante 15 anos. Essa igreja me ensinou a ter alicerce, me ensinou a ser um jovem ético, me ensinou a ser um grande homem de Deus, me ensinou muitas coisas boas. E todas as vezes que eu venho pregar aqui, eu venho com muito respeito. Hoje, pela grande misericórdia do Senhor, sou pastor ali na igreja do Nazareno Caltrinville, trago a saudação do meu pastor Adilson Marinho Graton, a esta igreja, ele que me liberou para estar aqui ministrando a palavra de Deus, e é um motivo de grande alegria poder estar com vocês aqui essa noite. Amém? Estou feliz também porque minha namorada, pela vida toda, já chegou. E agora eu fico tranquilo, eu estava tenso, porque não vê ela, o rostinho. Eu posso ver o rostinho de todos aqui, mas se eu não vejo o rostinho da mulher mais linda do mundo, eu fico um tanto tenso. Que Deus os abençoe, é só um pano de fundo para a gente criar uma intimidade. Filipenses capítulo 2, versículo de número 15. Então a palavra nos traz essa mensagem. Mas para nós entendermos um pouquinho dessa mensagem, nós precisamos entender, fazer um pano de fundo em toda a história que acontece aí em Filipos e por que Paulo escreve essa mensagem. Filipos era uma cidade, é uma cidade da Macedônia. Ela fazia parte da Via Ignátia, que era um caminho muito nobre na costa norte do Mar Egeu. E ela, localizada ali, o seu primeiro nome não era Filipos, o primeiro nome desta cidade era Trenides, que significa lugar de fontes. Ela recebe o nome de Filipos ao estar sob o domínio do pai de Alexandre o Grande, no ano 360 a.C. O rei Filipe II dá o seu próprio nome a essa cidade chamada agora de Filipos, e nós a tratamos o povo filipenses. Segundo, ela é formada na segunda viagem missionária de Paulo, e ela é formada na sua totalidade por judeus pagãos, que foram para o judaísmo primeiramente e posteriormente simpatizaram com o cristianismo, com a mensagem libertadora do Senhor Jesus Cristo e vieram então formar a igreja de Filipos, a exemplo de Lídia. Paulo escreve esta carta da prisão e nós conseguimos entender, aqui há um consenso teológico, que nós conseguimos entender que deu-se proximidade ao ano 63, porque Paulo faz menção da guarda pretoriana. Então, entende-se, até pelo aparecimento desta guarda, o ano 63. E ela tem algumas razões para ser escritas. A primeira razão era fundamentar a fé cristã.
O capítulo que ora vocês escolheram da festividade, no capítulo 2, do versículo 5 ao 11, ele vem fundamentar a fé cristã em Jesus Cristo. O versículo 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ter igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhantemente aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo, esse nome doce, gostoso, esse nome maravilhoso e poderoso, esse nome que realmente faz a diferença em nossas vidas, que as pessoas venham reconhecer e toda a língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este é o fundamento dessa carta, vem nos fundamentar em Cristo. É uma carta chamada a Carta da Alegria, onde Paulo fala de uma alegria sobrenatural. Não é uma alegria que está relacionada às circunstâncias, até porque Paulo escreve esta carta da prisão. Que motivo, que alegria ele teria se ele tivesse pautado nos motivos terrenais, se ele tivesse pautado no receba a igreja, o carro, a chave, a vitória, se ele tivesse pautado nessas coisas, que alegria ele teria. Mas Paulo não estava pautado na alegria das coisas terrenais. Ele estava verdadeiramente olhando para o alto, a fim da soberana vocação da qual nós somos chamados para sermos semelhantes a Cristo nessa terra e irmos como consequência para o céu de glória que Ele mesmo preparou a cada um de nós. Aleluia. Paulo estava firmado nesta esperança, e é essa esperança que ele vem afirmar aos corações. É dessa alegria, a alegria da cruz, a alegria da salvação, a alegria da qual nós não podemos tirar os olhos. E Paulo estava preso. Eu queria ver um crente desse que ficar vitória, 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 passar a circulação de Paulo e conseguir escrever de alegria. Ou seja, ou nós estamos fundamentados em Cristo, ou Cristo é uma realidade em nossas vidas, ou Cristo é a verdade que eu vivo, independente das circunstâncias. Glória a Jesus. Ou estou firmado sobre a areia. Mas se você está firmado em Cristo essa noite, assim como Paulo assim o escreveu, deu glória a Deus. Sabe por quê? Você está firmado na rocha. Glória a Deus, aleluia. Essa é a esperança que carrego em meu coração, aleluia. Assim como Paulo. Ela também é uma carta de agradecimento pela ajuda, porque Paulo preso, ele estava na prisão domiciliar. E como de costume, na prisão romana domiciliar, ele tinha que pagar um aluguel. Então era ele quem pagava a sua alimentação, caneta e tudo aquilo que ele usava para escrever. Paulo recebia, ele não trabalhava, já estava preso por conta de quem? Do Senhor Jesus Cristo. E ele recebia ajuda de igrejas. E ele vem fazendo menção e agradecimento ao risco que os irmãos de Filipe estavam correndo ao o ajudar. Porque aqueles que o ajudassem, estando ele preso, poderiam sofrer sanções, como era de costume do Império Romano. A advertência também aos falsos mestres. A igreja estava sendo bombardeada por falsos conceitos e falsa teologia. A carta tem uma advertência muito séria no capítulo 3 para resistir àqueles que são da circuncisão. Haviam homens que estavam entrando no primeiro século dentro da igreja, querendo desconstruir o cristianismo, trazendo conceitos do judaísmo para dentro da igreja, trazendo conceitos que, ora, estão mortos em Jesus Cristo, conceitos estes que não valem mais. Em Jesus Cristo não era a circuncisão terrenal,
algo de mão de homem. Em Jesus Cristo agora a circuncisão é na mente, é a mudança de caráter, é uma circuncisão do coração e não somente algo externo, algo aparente. A circuncisão deveria ser de mudança de vida. E por isso Paulo vem falar sobre resistir os falsos mestres judaizantes e aqueles que estavam tentando trazer falsas doutrinas para a igreja. Ou seja, quem lê a carta aos Filipenses não põe arca para ser adorado dentro da igreja, não é verdade? Porque aquele que deve ser adorado é o que nós chamamos no começo do culto, é Jesus Cristo. É o motivo dessa carta e não tem outro. Ela é um chamado a permanecer em Cristo e resistir o erro. E então nós chegamos ao versículo dessa festividade. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo. Mas aí você pode me perguntar, diante dessa situação, como ser assim, frente a tempos difíceis? Pastor, como nadar contra a maré? Hoje nós não vivemos dias diferentes. Nós vivemos dias onde estamos passando por um momento da aberração teológica. Nós estamos vendo dias em que jovens e adolescentes, eu creio na liberdade. Eu gosto de jovem cantando aqui, batendo palma. Irmãos, quem for lá na Nazareno Caltrinville sabe que eu sou mesmo, eu gosto do reteté também, eu gosto da festinha, eu gosto dessa coisa pentecostal, mas eu gosto da verdade e as coisas feitas com ordem e decência. Por quê? Eu aprendi de homens mais velhos, como o pastor Gersi Nunes. Eu aprendi de homens como o pastor Eliazar Secom. Eu aprendi de homens que eram homens honrados em sua humildade, mas grandes e poderosos em Cristo, pela verdade daquilo que fizeram. E não há como eu pisotear tudo aquilo que eles construíram em verdade da palavra e querer desconstruir agora, tentando trazer uma teologia libertina para dentro da igreja, em hipótese nenhuma. Eu creio que nós estamos passando um momento onde a igreja tem sido bombardeada por falsa teologia, aberrações teológicas e que tem levado os nossos jovens e adolescentes a movimentos dito avivalistas que não tem nada de avivamento. Momento este que vem pegar justamente uma fase mais conflitante da adolescência. E por que o diabo tem investido tanto nisso? Porque a adolescência é a igreja do amanhã. Eu louvo a Deus pelo pastor dessa igreja que tem investido nos adolescentes, que tem investido nos jovens, que tem investido na igreja. Eu vejo que está todo mundo bonitinho, uniformizado, isso chama-se organização, isso se chama ordem e decência. E nós conseguimos enxergar, não tem como enganar, o coral cantou bonito, foi porque essa igreja ficou aberta para vocês virem aqui ensaiar. Isso é organização, isso é ordem e decência. E por que essas coisas acontecem? Porque é a geração do futuro. É quem nós devemos investir, porque o inimigo tem investido pesado naqueles que são o futuro da igreja. Muitas pessoas veem o jovem e o adolescente como aborrecente, quando na verdade não são. Pelo contrário, eu trato os jovens e adolescentes como futuro. Eu estou aqui com o meu discípulo, meu Timóteo, o Jonas, cujo qual toda e qualquer pergunta dele eu vou atrás, eu respondo. E se eu não sei, eu falo, não sei, eu vou atrás. Porque todo homem tem que ter o seu Timóteo, não é verdade? Para que o evangelho prospere, e assim eu o fiz. Eu fiquei perto de homens mais velhos, homens honrados, presbíteros, pastores da igreja, para aprender um evangelho são, para levar e continuar levando a sã doutrina. Mas os nossos jovens, os nossos adolescentes têm sido bombardeados. E já não é uma fase quase que não é conflitante, não é verdade? A adolescência é uma fase de grandes mudanças. As primeiras mudanças que o adolescente passa são mudanças hormonais.
mudanças na sua característica e que já vão trazer um tremendo conflito. O adolescente, ele passa pela fase de grandes mudanças no seu corpo. É complicado. O menino hoje tem uma voz, a voz do Dolinho, né? Dolly, Dolly Guaraná, Dolly. E daqui a pouco, no outro dia, ele dorme com a voz do Dolinho e no outro dia ele acorda com a voz do Cid Moreira. Boa noite, boa noite, boa noite. É uma fase complicada, uma fase difícil de gerenciar. O adolescente tem hora que ele está muito bem, é de picos. Tem hora que ele está muito bem, animado, pulando, gritando, e tem hora que ele está triste dentro do quarto. Meu cunhadinho tem lá, louvores para chorar. Olha isso. É uma fase conflitante. É uma fase difícil. É verdade. É uma fase difícil. E o diabo tem bombardeado. O diabo, sabendo, pastor, dessas mudanças e desse conflito da adolescência, ele vem trabalhar a mente dos nossos adolescentes. De que forma? Incentivando a adultização precoce. Hoje o mundo é assim, você tem que ser adulto. O menino tem 12 anos, não tem carro, não tem casa, não tem faculdade, não tem nada, e chega, pastor Julinho, tudo bom? Posso me aconselhar com o senhor? Pode, filho? Pois não. Pastor, eu estou gostando daquela menina lá, pastor. Meu filho, vai trabalhar, vai estudar, vai crescer. Vai crescer primeiro. Não, mas é que está todo mundo namorando, está todo mundo indo para o inferno também. Você está a fim de ir? Eu não estou. Eu não sou todo mundo. Eu sirvo a um Deus único, um Deus verdadeiro, um Deus suficiente, um Deus que cuidou de mim desde a gestação da minha mãe. Único. O chamado dele para mim foi único. O dia que eu estava lá no culto, parecia que o pastor pregou só para mim. E ele me chamou de uma forma falando do seu amor. E quando o pastor virou para mim pregando e falou, Deus te ama. Deus sabia as aflições que eu estava sofrendo no meu coração. Nós não somos todo mundo. Nós somos a geração eleita, o povo exclusivo, o povo de Deus. Uma geração que está sendo bombardeada com a questão sexual. Nossos jovens, através das selfies, das coisas aí, são incentivados a serem sexy. Aí faz aquele bico de pato. Chamado em inglês de duck face, bico de pato. Eu já pergunto para as irmãzinhas quando faz bico assim, ó. Aí eu pergunto, ô tamanduá, vai comer formiga? Por isso do bicão? Quando que um crente em sã consciência vem pensar que eu quero ser sexy? É essa imagem que eu quero vender para o mundo? De corpinho ótimo, de barriguinha? Que isso, irmão? A imagem que eu quero vender para o mundo é que diminua eu, mas que as pessoas, a me olharem, elas vejam a Cristo. É isso que faz diferença na nossa vida. Se as pessoas olharem para mim e ver só esse rostinho bonito que eu sou, irmão, aí não dá. Eu quero que elas vejam Cristo. Eu quero que elas vejam a essência que está em mim. O incentivo à dupla sexualidade. Hoje em dia, 5 horas da tarde, meu irmão. 5 horas da tarde tem lá um negócio que deveria se chamar infernação e não malhação. O menino chega, ai, eu não sei se eu sou menino, se eu sou menina. Ai, meu amigo, Romanos capítulo 1, ele não é um compêndio de homofobia. Romanos capítulo 1, Paulo está mostrando tudo o que acontece com o homem quando se afasta de Deus. Aleluia. E o último estágio do homem que está afastado de Deus é a banalização sexual. E o mundo tem vendido isso para os nossos adolescentes como uma coisa linda, como uma coisa normal. Não é normal. Não é normal. É algo que não dá. Aí nós temos os nossos adolescentes, as mudanças emocionais. São as mudanças porque os pais já não são mais o melhor amigo. É aquele camaradinha que chega assim e fala, pai, eu sou adulto.
Você vai dar um beijinho nele para despedir? Ai, para, tá fazendo eu pagar mico. Eu já sou homem, eu sou grande. Eu sou grandão, não fala assim comigo. Deixa eu quieto. Aí à noite, quando a noite escura vem, chega, Julinho, será que tem como você deixar a luz do corredor acesa? Mudanças diferentes, ele quer se afastar do pai, então tá perto do pai, receber o carinho do pai e da mãe é pagar mico. Aí o camarada, por quê? Porque ele está numa fase de autoafirmação. Agora ele precisa de algo mais para se completar. E aí é uma fase aonde o inimigo tem bombardeado. As coisas que eu mais recebo no gabinete e que eu mais aconselho nas igrejas que eu prego são adolescentes que estão com sérias marcas emocionais por conta de começar relacionamentos sem propósito. Irmão, crente não namora por namorar. Tem um objetivo. Não é verdade? Nós fomos chamados para formar família. Ai, pastor, o senhor é muito retrógrado. Quem aqui quer casar com um homem bonito, pregador da palavra, santo, que te trate igual uma princesa? Quem quer? Amém? Levanta a mão, dá glória aí. Oxe, Jesus. Quem quer casar com uma menina bonita? Eita, Jesus, crente. Aí, ó, tá vendo? Pois eu te dou uma boa notícia essa noite. Começa a se preparar agora. Se guarda para ele, se guarda para ela. A coisa mais linda que eu carrego na história da minha vida cristã é que quando eu cheguei na igreja, eu conheci a minha esposa. E a minha esposa crente. E ela pôs parâmetro. Nós vamos orar pela nossa relação. Nós vamos orar para começarmos a namorar. Eu lembro que eu cheguei nela e falou, eu quero casar com você, viu, moça? Ela falou, oxe, e você está pensando o quê? Você queria outra coisa, rapaz? Eu sou crente. E outra, pode largar a mão aí, pode fazer 2, 3 empregos também, que você vai me sustentar. Você vai cuidar de mim como a princesa, porque eu me guardei para você, filho. Você veio quebradinho, eu creio que você foi transformado, mas vai me tratar igual princesa de Jeová. Não vem com menos para mim, não. Ou seja, irmãos, as coisas têm que ter objetivo. Adolescente não pula fase. O mundo está ensinando você a pular fase. Menina de 12, 13 anos já diz, ai, ontem eu fiquei emocionada com a rosa que ele me deu. Meu filho, que isso? Com 13 anos eu estava igual um retardado empurrando um pneuzinho na rua assim, ó. Eu não sabia de nada da vida. Agora com 13 anos a meninada já quer namorar, casar, fazer. Para! Viva a fase. Seja criança, a mamãe ainda chama você pro leitinho, vai pro leitinho enquanto você ainda tem a mamãe. Coisa gostosa é o cuidado de pai e mãe. E às vezes formam feridas e marcas que vão durar a vida toda. O alto índice de suicídio entre adolescentes e assassinato por paixões. Quem acompanhou o caso da Eloá e do Lindenberg, sabe o que é aquilo? É paixão adolescente. É um sentimento de posse demoníaco, ao qual a menina nega os pais. Meu amigo, olha aqui, se um dia um namoradinho seu ou namoradinha falar, ó, sua mãe é muito chata, viu? Você devia deixar ela de lado lá e ficar comigo. Você chuta essa macumba que é laço. Chuta longe. Sabe por quê? Quem te amou primeiro foi os seus pais, que te aturou enquanto você era um chato no colo deles, chorando intermináveis noites, trocando fraldas que tinha cheiro que nem cadáver produz. É esses que te amam, é esses que têm o conselho bom. Quem te ama, quem te quer, o teu pastor, o líder do adolescente, seu pai, a sua mãe. Mas o mundo tem bombardeado o adolescente com a curiosidade em conhecer o mundo. E aí certas igrejas perdem o parâmetro e traz o mundo para dentro da igreja. E quantos jovens não estão saindo de igrejas sérias? Essa igreja aqui tem um alicerce. Ela está hoje com 103 ou 104 anos, se não me falha a memória.
Começou com 2 homens chamados Gunnar Winger e Daniel Berg, que vieram da Suíça após receberem o Espírito Santo em um avivamento que foi fruto lá do avivamento moraviano. Aí eles vieram aqui, sentaram num banquinho e ficaram comendo frutinha embaixo da árvore durante meses. Para hoje a gente sair dessa igreja e ir atrás de baladinha gospel e entretenimento, festinha, bailinho de cantor que não é humilde igual a Mariellen. Que a Mariellen, ela louva lá no CDHU, mas louva aqui também. Vai louvar lá na minha igreja, e se for na Nazareno Central, em outra igreja, vai também. Isso é que é cantar para Jesus. Não é fazer o que o mundo está fazendo aí fora. Fama. E o mundo gospel tem seduzido os nossos jovens. O jovem não quer mais ser pregador, o pregador antigo. Conta, pastor, para nós um pouquinho do sofrimento, não é verdade? Joelho quadrado, chega a ter bolha no joelho de tanto orar e chorar por uma igreja. Esse pastorado os nossos adolescentes não conhecem mais e vão conhecer essa noite porque eu sou um jovem lá de 1960. Porque eu creio nas coisas históricas, porque hoje eu estou de pé por conta daquelas irmãs que se reuniam de terça-feira com um coque na cabeça e que falavam uma língua cuja qual eu ainda não entendia e que me chamaram ao compromisso de orar, de estudar a palavra, de ser um jovem santo e irrepreensível. Eu não fui chamado por esses avivalistas ditos homens da fama do evangelho. Hoje em dia o jovem quer ser um grande pregador, porque vê pregador encostando com um carro de 200, 300 mil reais na porta da igreja. Meu amigo, quero ver você ser pregador igual eu. Vai com Corsa reformado, Corsinha Fitness. Ele tem ar-condicionado, dependendo da acelerada que eu dou, é a temperatura que está dentro do carro. Aí ele é uma academia, porque aqui eu faço exercício com esse braço, abaixando o vidro, e aqui com o outro, meu amigo. E é um Corsa que me faz orar. Porque toda vez que ele quebra uma pecinha, eu, Senhor, em nome de Jesus, que seja menos de 300 reais. Que seja menos de 300 reais. Vem a pé e um jovem vem trazer, né, Jonas? Esse tipo de pregador está extinto. Aquilo que estão vendendo na mídia são aberrações do evangelho. Esses ditos homens grandes, poderosos, são aberrações do evangelho. Pastor, o senhor está sendo antiético. Eu não tenho ética com menino, com moleque. Eu tenho ética com homens honrados de Deus que se sentam nesse púlpito e que conservam a boa palavra. E que esses que são o norte da gente, são esses. Sabe qual é o meu norte? Sabe qual é a fama que eu quero ter? Como o pastor que tomou uma escarrada na cara, como o pastor Gersi Nunes. Assumiu uma igreja, uma irmã foi lá e cuspiu na cara dele e disse, seu preto nojento, eu te odeio. E ele amou aquela irmã com o amor de Jesus Cristo verdadeiro. E aquela irmã pôde pedir perdão para ele se voltar, porque aquele homem, ao invés de estender a mão, colocou as mãos para trás sem defesa, como um bom homem de Deus o faria, limpou o seu rosto e continuou pregando a palavra de Jesus Cristo e amando a igreja. É a esses homens que eu quero ser. Não é outro não. Mas o mundo tem tentado trazer para nós a alegria da fama. Ninguém mais quer arrumar púlpito. O pastor estava comentando, pastor, você veio aqui pregar e arrumou o fio, ajudou a carregar. É lógico, meu amigo, eu sou servo. Quanto mais eu crescer no ministério pastoral, mais eu quero diminuir e servir a igreja. Se for na minha igreja, sabe onde eu estou? Servindo pipoca. Às vezes estou lá na porta. Esses dias uma mocinha chegou, pastor, ô menino, fez bem assim para mim. Foi uma igreja lá, né, no intercâmbio, falou, ô menino, onde tem água aqui? Eu falei, peraí que eu pego para você. Aí fui lá, peguei água para ela, tudo tal. Aí dei água. Aí quando eu assumi lá para pregar, depois ela veio, ai pastor, perdão. Eu pedi, minha filha, que perdão o quê? Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para servir.
Eu não estou aqui para dar carteirada, não. Eu estou aqui para ser servo. E se você for me encontrar, é servindo mesmo. Não é de outra forma, não. A fama que eu quero que tenha em mim é que eu sirvo a um Deus poderoso, que cura, salva, batiza e renova com o Espírito Santo, como irá renovar essa noite. Um Deus que fala ao nosso coração. Passamos pela autoafirmação. O jovem fica igual a Adão quando chega na adolescência. Adão achou que ele já podia andar sozinho. E ele chega e nega a Deus quando come do fruto. É expulso do paraíso. Por quê? Porque o início do pecado foi o rompimento da relação de Adão e Deus. O fruto foi consequência. Ele comeu porque já tinha rompido com Deus, achou que era suficiente. E olha só a mensagem que o diabo deu. Coma do fruto, porque então você será igual a Deus. A autoafirmação dele. Mas o que aconteceu com ele? Hoje os adolescentes, nós vemos essa situação de querer se autoafirmar, mas tome cuidado. Aos 14 anos de idade eu tentei me autoafirmar. Eu tinha culto dentro da minha casa. E eu entrava naquela casa bêbado, rindo do meu pai e rindo dos irmãos que estavam lá tocando. Uma vez eu sentei bêbado e uma mulher me deu um texto. Não lembro nunca mais o texto. Era a parábola dos leprosos, e eu li aquela palavra. E aquela mulher, irmã Dorcas, cheia do Espírito Santo de Deus, falou assim: jovem, você tem um grande chamado na vida. E eu ri da cara dela e entrei para o meu quarto e fui beber. Ainda ri, falei, o meu grande chamado é a 51 aqui de Pirassununga, e fui embora. Quebrei a minha cara, paguei o alto preço. Passei fome, padeci por conta da minha autoafirmação. A minha autoafirmação deve ser a afirmação que vocês cantaram aqui. Eu quero ser como Daniel. A autoafirmação de dizer assim: eu sou um adolescente. Deus está escrevendo uma linda história sobre a minha vida. E eu quero me autoafirmar e declarar e determinar que eu não me contaminarei com os manjares da mesa do rei. Sair dessa proposta do mundo. Hoje nós vemos o referencial que o mundo oferece aos nossos adolescentes. O referencial que o mundo oferece aos nossos adolescentes, o grande e membro da Academia Brasileira de Letras, Ariano Suassuna, ele chega e faz um comentário sobre isso. Ele diz assim: a música do Cazuza, que diz assim, os meus heróis morreram de overdose. E Ariano Suassuna diz assim, essa música é uma música deletéria aos nossos adolescentes, aos nossos jovens. Essa música não tem exemplo nenhum e isso é uma música mundana. Sabe por quê? Porque os heróis da juventude de hoje morreram de overdose. Eu vejo adolescentes e jovens correndo atrás de um jovem prostituído como Justin Bieber. Um moleque insolente, endemoniado, que nós temos que orar para Jesus salvar ele, que veio aqui para frequentar um prostíbulo e pichar as paredes com um policial fazendo escolta. Isso serve de exemplo para nós? Nós temos Amy Winehouse adorada pelos adolescentes, musiquinhas para chorar. Nós temos gente da pior qualidade. E esses são os heróis que a mídia tem pregado para a nossa adolescência como verdade. Mas sabe quem é o meu herói? Eu faço minhas as frases de Ariano Suassuna. O meu herói, ele veio nessa terra para apanhar. O meu herói, ele morreu numa cruz, pendurado. E ele derramou o seu sangue puro por mim. Este é o meu herói. O meu herói não tinha sombra de variação. O meu herói se entregou por mim. Nós temos a perda de referencial. Cristo se torna uma proposta sem graça. Tudo por conta do quê? O mundo está pregando o hedonismo. O que é o hedonismo? É o prazer pelo prazer. É que eu me satisfaça. Essa é a mensagem que o mundo está tentando trazer. Mas eu quero dizer uma coisa a você essa noite. Deus está escrevendo uma história linda na sua vida. E Ele tem algo maravilhoso para você. Não faça a sua vontade.
Sabe por quê? Às vezes você pode estar pensando assim essa noite. Eu vou largar esse negócio de igreja. Cristo é muito... quando eu ficar velho, eu volto para Jesus. Quando Cristo é uma proposta muito sem graça. Não, eu vou curtir o mundo. Eu vou viver aí fora. Depois eu volto para Jesus. A maior arma de Satanás é querer, não que nós contrariemos a Deus. Ele quer que eu faça a minha vontade. Eu não preciso fazer a vontade dele. Satanás quer que eu faça a minha vontade, porque a minha vontade não é a de Deus. E se eu fizer a minha vontade, eu estarei fazendo a vontade de quem? A minha, e não a de Deus. Não caia na proposta do inimigo. A espiritualidade de um homem, ela tem que se denotar no relacionamento que você tem com Deus. Você tem que conhecer Deus como Daniel conhecia. Você tem que saber do amor que Cristo ministrou na sua vida, como Paulo fala nesta carta aos Filipenses. Você tem que saber da entrega do Senhor Jesus Cristo. Você tem que saber que Jesus Cristo cura, salva e batiza, e nele está todo o poder e plenitude. Você deve saber que Deus é único, verdadeiro, e que nele não há variação de caráter, que ele é imutável. Você deve carregar essa mensagem de esperança e não abrir mão por nada desta mensagem. E não se voltar aos desejos do mundo, porque o mundo ele quer roubar a sua jovialidade. O mundo quer roubar a sua beleza. O mundo quer roubar a sua história. O mundo quer roubar a sua oportunidade. O mundo quer roubar a sua decência. O diabo não tem misericórdia. Eu estava pregando hoje na igreja Pedra Viva e a adolescente que abriu o culto, ela falou assim, nós não podemos banalizar a graça. Banalizar a graça é viver da maneira que eu quero, achando que Deus é só amor e só perdão. Não. Eu convido você hoje, jovem, adolescente, a viver uma vida com responsabilidade. Uma vida da qual você não tenha do que se arrepender. Glória a Deus. Estávamos eu e o Bisnaga comprando um peixe no mercado. Daqui a pouco eu vi uma mocinha. Ela saiu dos adolescentes. Se afastou dos adolescentes lá da sede. Uma menina linda, era aquela menina que quando entrava assim o culto, os irmãozinhos já, irmã, Deus te abençoe, viu? E te prepare para mim, aleluia. Deus te guarde, irmã, aleluia. Era aquela moça bonita, afastou dos caminhos do Senhor, foi atrás, conversou com ela, não quer Jesus, não quero mais, Cristo é uma proposta sem graça demais, eu prefiro ceder a esse bombardear do mundo de falsas doutrinas, e foi embora. Encontramos ela no mercado. Eu não sabia quem era a avó e quem era a neta. Destruída, acabada em aparência. Eu não sabia quem era a avó e quem era a neta. Isso é o que o diabo faz. O diabo ele quer roubar a sua essência, a sua beleza. Ele quer roubar sim a sua jovialidade. A palavra de Deus diz assim, jovem, eu vos escrevo porque sois fortes. Deus tem um propósito na tua vida. Deus confia, é nessa força, é nessa jovialidade. Deus conta. Ele morreu na cruz por você, é o que esse texto vem nos dizer. Ele não teve no seu coração ser igual a Deus, não. Mas ele se humilhou, ele veio a essa terra para levar tapa na cara por mim e por você. Aqueles escravos que estavam em suas mãos eram meus e seus. Aquelas chibatadas que ele tomou foi por mim e por você. Mas na cruz ele só profere o perdão, graça, e ele não desistiu de mim e de você. Tentaram parar Jesus Cristo e dizer, não, Senhor, não vá para a cruz. E ele, arreda-te de mim, Satanás. E quando Pedro lá, meio empolgado, corta a orelha do soldado da guarda, ele diz, não, para tudo, espera aí, não precisa disso não, eu quero
convém que eu passe por tudo que eu vou passar agora, porque se fosse necessário, eu rogaria o Pai e Ele enviaria miríades e miríades de anjos em meu favor. Mas eu não quero. Eu sei que um dia, lá na terra, terá a... Qual o seu nome? Beatriz. Quem mais? A Mariana. Beatriz, a Mariana, todo o conjunto estará me louvando e adorando. E eu vou saber que eu paguei o preço verdadeiro, porque a Bíblia diz que Jesus pagou. Expôs no madeiro o preço que foi pago com sangue por mim e por você. E hoje nós podemos estar aqui. O pior Ele já fez por nós. Aquilo que nós não conseguiríamos, Ele fez por nós. E o que nós queremos dar em troco a Ele? Não que velhice seja pecado, meu irmão, me entenda. Mas se eu convidar o irmão para pedalar 100 quilômetros de bicicleta comigo, dá para ir, irmão? Fica difícil, né? Não dá. Tem coisas que eu faço que não faz mais. O Bisnaga, por exemplo, que vai estar pegando aqui amanhã, o Bisnaga tá velho. Tá bom? Pode contar para ele amanhã, o Bisnaga tá velho, tá gordo. Ele não consegue mais me acompanhar pedalando. Não dá. Não tem como. Entendeu? Então, na velhice, a gente não vai fazer as coisas desprendidas que o jovem faz. O adolescente é a coisa mais linda, mais rica de Deus. Porque o adolescente, quando ele está cheio do Espírito Santo de Deus, quando ele se volta para Jesus Cristo, ele se volta com verdade. Aí você vê adolescente no semáforo, onde o adulto estaria assim, eu não vou lá pagar mico não, que isso? O adolescente está lá com cartaz, Jesus te ama. É isso que Jesus quer para a sua vida. E enquanto você estiver cuidando das coisas de Deus, fica tranquilo. Não apressa os passos. Vive a sua fase. Simplesmente dobre o seu joelho. O seu marido, Beatriz, vai chegar. Mas que ele olhe para você pelos motivos corretos. Como a Bíblia diz, aquelas mulheres ganharam os seus homens não pela aparência, mas porque eram mulheres honradas diante de Deus e cumpriam a palavra da verdade. O único revestimento externo que aquelas mulheres do antigo, que ganharam o amor de seus homens, tinham, era o revestimento do Espírito Santo. É isso que Deus quer para você. Deus te quer em uma vida sem marcas, sem mancha. A coisa mais horrível é às vezes você ver, não que isso seja mal, me entenda, uma criança nunca é pecado, é bênção, vamos ajudar, mas é triste, às vezes eu vejo mocinhas de 16, 17 anos, chegam na igreja, aí tá lá bonitinha sentado na igreja, aí o irmãozinho entra, já olha, ó só, que gatinha, bonita, aí manda um bilhetinho, não é pecado não, viu irmão? Manda um bilhetinho honroso, irmã, vamos tomar um sorvete comigo, vamos tomar um açaí, não é pecado não, tá? Só toma cuidado com a cantada. Porque eu tenho um amigo meu que chegou e mandou uma cantada para a menina, mandou assim, e ele é meio gordinho. Aí ele mandou para a menina, e aí, rola? Ela falou, rola, deita que eu te empurro. Toma cuidado. Só toma cuidado com isso. Mas não é pecado não. Mas não é pecado não. Você gosta da menina, vai lá. Eu fiz assim, cheguei na minha esposa, levei ela lá para passear, paguei tudo para ela, meu irmão. Jesus, o cinquentão mais suado da minha vida. Paguei tudo para ela, contei moeda para pagar o McDonald's. Rapaz, a pior vergonha que eu tomei, cheguei no caixa do McDonald's, os bolsos já estavam tudo assim, ó, de tanto contar moeda. Mas honrado, honrando ela, pegando na mãozinha ali com todo carinho, entendendo que eu tinha na minha vida uma mulher de Deus. A coisa mais honrosa é que quando eu chego em casa, estão os dois sentados no sofá estudando a Bíblia, porque ela vai pregar para as crianças, eu vou pregar para os jovens e adolescentes. A única briga que tem lá em casa é teológica. Amor, o que está escrito aqui? Amor, olha, o que ele quis dizer com isso? Ah, amor, não é isso não. Coisa honrada. Todo mundo diz assim, ai pastor, você não tem ciúmes dela não? Eu não estou louco. Ciúmes é loucura. Isso é doença do mundo, de possessão. Eu sou crente, meu irmão, sou liberto.
A minha esposa está indo para o céu, o mesmo céu que eu estou indo. Lá em casa tem um versículo bíblico que não vai se cumprir, pastor. Sabe qual é? Estando dois em uma cama, um ficará e o outro subirá. Os dois vão subir glorificando. Porque nós somos crentes em Jesus Cristo. Eu não sofro as tristezas do mundo, porque eu esperei em Jesus Cristo. E ela esperou em Jesus Cristo. Essa é a diferença. Mas às vezes você vê a mocinha lá, bonitinha, sentada. Aí o rapaz chega, convida ela para tomar um sorvete. A hora que os dois estão saindo da igreja, ouve lá no berçário. Cuidado, irmão. Olha lá, até rapou o cabelo. É o inimigo, é o inimigo. E aí o que acontece? Aquela mocinha bonita carrega um pedaço das marcas das coisas impensadas. Viver de forma impensada, você vai carregar marcas. Jesus Cristo te liberta do pecado. Jesus Cristo te liberta de tudo. Mas aquilo que você plantou, você vai colher. É bíblico. A palavra de Deus diz: Deus não se deixa escarnecer. Certamente aquilo que o homem semear, certamente ceifará. E se você plantou rosas, você vai colher rosas. Se você plantou laranja-lima, você vai colher laranja-lima. Mas se você plantou limão e jiló, é amargo. E você vai colher a amargura. Mas Deus te quer sem marca. Deus te quer sem manchas. Deus quer dar uma vida da qual você não tenha do que se arrepender. Jesus diz: se prepara, porque essa noite eu quero morar dentro de você, através do Espírito Santo de Deus, e te guiar a vida que eu preparei para ti. Há um propósito dentro desse versículo que vocês escolheram. E o propósito é: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos dos Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício, o serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo, por isto mesmo. Porque naquele grande dia, o dia de Jesus Cristo, o dia que Jesus vier buscar a tua igreja, Jesus Cristo quer que você se conserve irrepreensível. Pastor, mas qual a aplicação para o tempo presente? A aplicação para o tempo presente, eu quero deixar para vocês uma frase que tocou o meu coração nos meus estudos nos últimos tempos. A frase do grande pregador do avivamento morável, o Conde von Zinzendorf. O avivamento morável começa, e eles começam a serem apedrejados, mortos, crucificados e queimados. E eles correm para as terras do Conde von Zinzendorf. E lá ele permite que os cristãos que estavam sendo perseguidos tenham abrigo. E lá nesse abrigo ele vira o pastor de todos aqueles irmãos que estavam postos nesse avivamento. E durante esse avivamento, esses homens estavam tão comovidos pela palavra, tão comovidos pelo Espírito Santo, que eles querem pregar o evangelho a todo mundo. O avivamento morável dura 100 anos. Aqueles homens escrevem uma carta a um suíço que era dono de terras na África, e eles dizem assim: pastor, nós queremos ir aí pregar o evangelho de Jesus Cristo e ser luz a estes homens da África. Aí o homem de lá responde: olha, eu sou ateu, não creio em Deus e aqui eu não aceito missionário. Aqueles homens, jovens, adolescentes e pessoas tomadas pelo Espírito Santo se comovem e diz assim: o senhor aceita escravo? Nós vamos aí como escravos pregar o evangelho de Jesus Cristo.
E aqueles homens saem de suas terras e vão dispostos a morrer por Cristo. Eles saíam da cidade onde eles estavam, iam para a África, pregar o evangelho de Jesus Cristo, imbuído de um sentimento de amor por almas, de amor por vidas, para que o mundo veja a diferença de quem está em Cristo e quem não está. Cristo conta com você. A frase célebre dele é assim, e eu quero que você coloque em pé, se coloque em pé. A frase célebre dele é assim: vão, meus filhos, e deixe que o mundo veja quem sois vós, e que pelo proceder de vida de vocês, eles sejam forçados a perguntar: quem faz pessoas como estas? E vocês possam responder que quem faz pessoas como estas é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, rocha inabalável, aquele que coroado está. Eu quero chamar aqui a Marielle, para enquanto você, que movido por essa palavra, eu quero Jesus dessa palavra, eu quero viver uma vida digna da qual eu não tenha que me arrepender. Eu quero viver uma vida de verdade. Eu quero que Cristo me batize com o Espírito Santo. Eu quero que Cristo derrame em mim a coragem para que eu possa permanecer em meio a uma geração corrompida. Eu possa fazer a diferença. Eu quero convidar você que quer fazer a diferença com Jesus Cristo a sair do seu lugar. Eu quero orar por você essa noite. Você que fala assim, eu quero ser usado por Jesus. Jesus renova a esperança que há em mim. Jesus renova a minha fé. Jesus renova a minha vida, me dá coragem, muda a minha vida. Jesus transforma a minha vida, que eu pare de escutar as oportunidades do mundo e me volte inteiro para Ti. Eu quero que você tenha coragem hoje de sair do seu lugar e vir à frente. Você que quer se dispor a Jesus, a falar: Senhor, eu quero vencer esta batalha, eu quero vencer esse desafio. Eu não estou chamando você que está em pecado, não se preocupa com isso. Deixa isso que o sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz, resolva. Mas eu quero chamar você, que junto comigo, quer deixar saudade aqui nessa terra. Eu quero chamar você que quer deixar saudade nessa terra. Eu quero chamar você que quer viver uma vida da qual os homens sejam forçados a perguntar: quem são estas pessoas? E que Deus possa manifestar em sua vida e derramar sobre sua vida hoje o Espírito Santo. Enquanto a Marielle louva, eu quero que você feche os seus olhos e se entrega a Ele. Faça uma oração de entrega. Faça uma oração de entrega. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Senhor, contempla cada adolescente, Pai, cada pedido que quer. Que o Senhor seja a direção, o sol a guiar as nossas vidas. Tudo pode passar, mas Teu amor jamais me deixará. Acredite nisso. Sempre
nova manhã preparado pra mim. Declare isso, adolescente. Preparado pra mim, pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo. É tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço, Senhor, onde eu encontro o meu refúgio, Jesus. Declare isso aqui, esse aqui, Senhor. Eis aqui, Senhor. Jesus, clame por Ele nessa noite. Eis aqui, eis aqui, eis aqui, Jesus. Oh, Senhor, eis aqui. Calma, eu me lanço aos teus braços, Senhor, onde encontro o meu refúgio. Aleluia, Jesus. Diante do altar da tua casa está a geração eleita, aqueles que o Senhor elegeu para que se coloquem como luz neste mundo perdido, porque tu é a luz e o Senhor mora, o Senhor habita dentro desses corações. Agora, Senhor, eu quero te fazer um pedido, que a minha fé, com a fé destes adolescentes, que eles venham a ser renovados, cheios do teu Espírito Santo, cheios de poder, para que aonde que eles coloquem a planta dos pés, o Senhor mova a tua mão, cumpra a tua palavra através da vida deles. Renova agora, batiza com o Espírito Santo, dá dons do teu Espírito sobre esta geração. Levanta uma geração poderosa no meio, Senhor, dessa geração perdida que está lá fora. Aqui enche do teu poder, enche da tua graça. Eis-nos aqui, Senhor. Oh Pai, enche-nos, transporta-nos, renova-nos, batiza com o teu Espírito Santo, Deus. Enche os teus filhos, Pai. Renda-se a Ele, adolescente, diga: tu és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, Senhor, onde encontro o meu refúgio, Senhor. Eis-nos aqui, Jesus. Contempla-nos, ó Pai. Eis aqui.
Senhor. Eles cantaram que se lança aos teus pés, Senhor. Eles estão com lágrimas nos olhos, Senhor. Meu Deus, levanta no meio desses jovens, homens e mulheres, comprometidos com tua palavra. Levanta, Senhor, nesta geração, pastores, esposa de pastores, missionários, cantores, evangelistas, homens e mulheres que façam a diferença. Chora, Jesus, assim como tu fizeste na minha vida, Jesus, faz na vida deles. Senhor, desfaz as obras do diabo. Quebra o laço agora. Jesus, escreve uma nova história na vida desses adolescentes. Jesus, Enche eles com o fogo do teu Espírito. Enche eles com tua graça, com despertamento, Senhor. É a nossa oração, é a minha oração, é a oração da tua igreja, a oração do teu povo sobre esta geração que se levanta. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus. Em nome de Jesus, colocamos esses adolescentes aos teus pés. Jesus, Não tem lugar melhor do mundo a não ser teus pés, ó Senhor. E eles estão diante de ti. Jesus, Usa, Senhor, esta geração em nome de Jesus. Jesus. Podemos assentar um minutinho só?